pessoal. Vamos começar então. Marcos, Rádio FEC. Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos colegas de imprensa. Matheus, hoje o Operário fez um ótimo primeiro tempo, onde poderia até ter ampliado o placar para 2-0 se não fosse prejudicado pelo Bandeirinha num lance em que o Sávio saía na cara do goleiro. Mas enfim, após esse primeiro tempo muito bom, o Operário levou um gol muito cedo na segunda etapa e demorou para se recuperar. No segundo tempo, o jogo ficou muito truncado, ficou preso no meio de campo. O Operário cometeu 23 faltas no jogo e deu muitas oportunidades de bola parada para o adversário. Não dá nem para te cobrar sobre o lance do gol sofrido, foi uma falha individual que resultou em um gol contra. Mas na tua visão, por que o Operário demorou tanto para conseguir voltar a ter o controle das ações no segundo tempo, Matheus? Boa noite, Marcos, boa noite a todos. Eu acho que muito em virtude do gol sofrido, Marcos, porque acho que a gente sentiu muito esse gol, agora vai ficar uma dúvida se a gente não retornou da maneira como deveríamos ter retornado ou no primeiro lance do jogo, do segundo tempo, a gente acaba sofrendo aquele gol. A gente fez um bom primeiro tempo, de acordo com aquilo que a gente tinha como estratégia, fizemos o gol no primeiro tempo, tivemos a oportunidade de ampliar o marcador. Tem que ressaltar que jogamos contra uma equipe também que tinha suas armas e a gente conseguiu neutralizar isso. E no segundo tempo, no primeiro lance, a gente acaba sofrendo gol e a gente sentiu, sim. Eu considero que a gente sentiu muito esse gol sofrido, esse gol num lance muito isolado, né? Num lance de bola parada, que acredito que talvez fosse um ponto muito forte nosso para o jogo de hoje, porque se vocês analisarem os atletas que estavam em campo, são atletas que têm muita boa característica de jogo aéreo e de estatura, e a gente acaba sofrendo esse gol talvez em um ponto muito forte nosso e em uma arma nossa, né? Então a gente sentiu muito esse gol de empate, trouxe uma confiança muito forte para a equipe do Sampaio, que teve oportunidades. Acho que, como você mesmo disse, fomos muito felizes no primeiro tempo e muito infelizes no segundo tempo. Depois, no decorrer da partida, a gente voltou a ter algumas oportunidades, assim como o Sampaio teve, né? Então acredito que, de um modo geral, aí, acho que foi um resultado coerente dentro daquilo que as duas equipes apresentaram na partida. E acho que fica muito claro, né, que a nossa briga é atingir os 45 pontos o mais rápido possível. Nós temos que conquistar isso daí para começar a fazer o nosso planejamento para 21, para o clube fazer o planejamento dele para 2021. E hoje nós temos uma meta muito clara e definida, que é buscar essa pontuação o mais rápido possível. Hoje eu sou muito mais um psicólogo aqui dentro do que um treinador. Daqui 2 dias já temos outro jogo dificílimo aqui em casa, diante da Ponte, e a gente tem que buscar esses 38 pontos para se distanciar dessa parte de baixo aí, para a gente atingir essa meta e deixar ir tranquilizando aos poucos a cada 3 pontos que a gente vai conquistando. Obrigado, Matheus. Bom jogo na segunda-feira. Obrigado. Dudu, Água Dourada. Boa noite, Matheus. Boa noite aos companheiros. Matheus, eu queria que você fizesse uma análise a respeito do Rafael Waller, e do Martim Rodrigues, que fizeram suas estreias hoje, principalmente o Waller, né, que marcou um belo gol. Inclusive, na apresentação dele, ele disse que gostava de jogar pelo lado direito, né, e hoje ele estava no lado esquerdo e arrematou para o gol de perna direita, mostrando muita qualidade. E não fugiu do jogo em momento algum. E queria que você falasse também rapidinho sobre o Ricardo Bueno, um pouquinho mais recuado, né, seu camisa 10 hoje. E também devido a esse curto espaço de tempo que tem entre um jogo e outro, né, o jogo terminou agora e segunda-feira já tem outro, se tem na tua cabeça a intenção de manter esse 11 que iniciou o jogo de hoje, Matheus, por favor. Esses 11 ou o 11, que é o Waller? Não, esse 11 que começou o jogo hoje. O Waller. Não, o time que iniciou. Os 11 que iniciaram, certo. Rafael Waller é um cara que a gente tinha acompanhado, estava monitorando já, estava já no nosso banco de dados, e com a lesão em definitivo do Jean Carlos, a gente buscou um atleta que tivesse um pouco que a gente buscou essas características com a perda do Jean, né? Então o Waller é um meia canhoto que pode jogar tanto por dentro do campo como um 10, quanto pelos lados do campo, pela beirada, tanto pela direita quanto pela esquerda. Como você mesmo disse, aonde ele mais jogou foi na beirada pela direita. Por ser canhoto, ele gosta de trazer o jogo para dentro. E a gente tinha como estratégia desse jogo de hoje
a gente alargar mais a defesa adversária, né? E para isso acontecer, eu precisava de pé bom do lado da bola. Então o Waller indo para a esquerda, para a gente procurar ele levar mais, abrir mais o campo, né? Porque o canhoto jogando pela esquerda, ele tende a aumentar o campo. O canhoto jogando pela direita, ele tende a diminuir o campo porque ele vai trazer a bola mais para dentro. Então a gente deixou o Coutinho aberto, destro pela direita, o Waller aberto, destro pela esquerda. E funcionou, porque foi uma diagonal do Bueno, né? Já entrando no detalhe do Bueno. O Bueno é um 9 que sai muito da área, ele tem isso como característica dele mesmo, né? Então, dentro do que nós tínhamos como opção para o jogo de hoje, eu pensei nessa situação do Bueno, fazer essa flutuação. Ele não deixa de ser um 9 junto com o Schumacher, mas pela característica de sair bastante, a gente fincou o Schumacher ali mesmo para os zagueiros do Sampaio se preocupar com o Schumacher e o Bueno ocupar esse espaço onde o adversário desse brecha para o Bueno ocupar. E foi numa situação assim que saiu o nosso gol, né? Uma bela diagonal do Bueno para o Waller. O Waller jogando pela esquerda conseguiu abrir o campo e dominar bem, trazendo para dentro. E daí é o recurso individual do atleta, que acredito que pela falta de confiança nossa está faltando um pouco isso, né? Uma jogada individual numa situação que foi criada de 1 para 1 dentro da área. O Waller daí teve a qualidade individual para fazer um belíssimo gol. Não só o gol, mas uma bela partida também, com bastante recurso que ele demonstrou, né, durante o jogo, e a gente fica feliz por ele ter correspondido dentro daquilo que a gente esperava, porque a gente sabe que é muito difícil para um atleta chegar em um clube como o Operário, que já tem os seus jogadores aqui com o seu espaço, e ele em pouco tempo já iniciar uma partida como titular e ter que corresponder, porque a gente sabe que a expectativa nossa, de vocês da imprensa, da torcida, é grande com a estreia de um atleta, e ele conseguiu corresponder muito bem, e a gente fica feliz por isso, né? E muito cedo ainda para falar se serão esses 11, né? A gente tem que ver também os atletas que estão retornando, tem que ver as condições ideais de todos os nossos atletas, né? Como eu falei, amanhã, na parte da manhã, a gente vai fazer um regenerativo. No domingo a gente já tem que definir a equipe e prepará-los para a batalha que nós temos na segunda-feira. Então, lembrando que o pico de cansaço e de dor só vai ser no domingo, quando a gente vai ter o nosso principal treino. Então é muito cedo ainda para falar se são esses 11 mesmo. Temos que ver a situação do departamento médico, se algum atleta pode estar retornando, para a gente procurar definir a melhor equipe possível para, dentro dessas batalhas que nós temos a seguir, conquistar esses 3 pontos, que é muito importante para nós e que nós estamos precisando urgentemente. Valeu, Matheus. Obrigado, bom descanso e boa sorte já na segunda-feira contra a Ponte. Obrigado. Então tá aí, professor Jorge Nunes, uma fala aí do... Osiris Rádio Clube? Boa tarde, Bianca. Obrigado, Bianca, pelo seu trabalho. Matheus, eu queria, primeiro, você não viu a transmissão, nem pode ouvir, estava trabalhando, eu disse no intervalo, antes de terminar o primeiro tempo, seja qual for o resultado, eu tenho que cumprimentar o Matheus, porque ele foi um estrategista. Você me lembrou os bons tempos de Elba, de Padalim, Mutim. Você mexeu, você teve coragem de movimentar as peças, criar uma situação favorável para o teu time. Pena que não deu certo no segundo tempo, mas no primeiro tempo você deu o exemplo de que é técnico de futebol. Mexe, não tem medo de mexer, enfrenta os jogadores olho no olho, com franqueza, diz, olha, vou tirar você e vou botar o fulano, porque a situação é essa. Então, parabéns pela atitude, pela personalidade que você teve de mexer, e mexer muito bem. Pergunto para você, dentro da tua estratégia, que foi brilhante no primeiro tempo, até que ponto o desgaste físico desse grupo de jogadores te preocupa? Porque o nosso segundo tempo, claro que o gol pode ter uma influência psicológica, pode ter abatido o grupo, mas fisicamente nós estamos morrendo no segundo tempo, Matheus. Tem jeito de reverter isso ou não? É o que a gente espera, Osiris, e a dúvida que você tem é a mesma que eu tenho, né? Até que ponto é o fator físico ou o fator psicológico? Talvez se o jogo mantivesse pelo menos os 10, 15 primeiros minutos do segundo tempo, mantivesse o 1-0, o que poderia acontecer? Entendeu? E quando a gente tem às vezes, a gente tem uma mania assim, talvez fisicamente a culpa é do preparador físico. Pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver. Hoje em dia é um trabalho muito complexo que envolve todos nós, né? A gente sabe que o desgaste natural é muito grande, realmente os resultados não vindo, tem um desgaste mental muito forte, né? Um ambiente de pressão muito forte, porque todos nós nos cobramos,
né? Então até que ponto tudo isso que envolve a gente sente muito, né? Porque foi uma situação que nos deixou óbvio em alerta, mas eu acredito que a gente sentiu muito esse gol, mesmo exemplo que eu tenho lá de Campinas, que nós sofremos o gol aos 9 minutos do primeiro tempo, e ao natural nós sentimos demais também. A gente não pode falar que foi fisicamente, né? Porque era muito início de jogo. Então a gente mesmo tem que absorver, e é coisas do futebol. Às vezes você vai fazer o gol, às vezes você vai sofrer o gol, mas você tem que ter aquele ímpeto de buscar e de acreditar e de continuar criando a sua imposição dentro da sua estratégia para ganhar o jogo, né? Então a gente fica... Óbvio, tem um lado positivo, que a gente conseguiu envolver a equipe do Sampaio. Agora, fico muito chateado pela forma que foi o gol, né? A gente, com 20 segundos de jogo, fez uma falta, a bola estava no nosso pé, erramos um passe, e daí, através disso, fizemos uma falta perto da nossa área, e daí a primeira bola alçada na nossa área no segundo tempo, a gente acaba errando e sofrendo gol, né? Então, todos nós temos que nos culpar perante isso, diminuir os nossos erros. A gente falou muito nesses 2 dias, porque praticamente nós estamos falando muito e fazendo muito pouco no campo, né? E a gente falou que o Sampaio tem como característica os pontos que está buscando é através dos erros do adversário. E nós, infelizmente, erramos no início do segundo tempo, e eles tiveram a felicidade e a qualidade para conseguir o empate, né? Então, realmente temos mais 2 dias aí para se recuperar e para buscar bater esses 38 pontos agora diante da equipe da Ponte Preta. E eu falo assim, Osíris, uma coisa que você comentou, a gente criar alternativas para mudar a equipe. O Operário hoje dá todas as condições para todos nós, elenco, atletas, comissão técnica, e às vezes as coisas não acontecem. É a coisa mais natural ter que mexer, criar outra situação para buscar a vitória. Então os atletas têm que compreender isso, têm que entender isso, porque o clube está dando todas as condições para a gente trabalhar e todo mundo está querendo essa oportunidade. E se o resultado não vem, tem que abrir espaço para quem está trabalhando da mesma forma de quem está jogando, né? Então isso eu acho que faz parte do futebol e todos vão ter que compreender e entender, né, essa forma de trabalho. E obviamente eu sou um cara que acredito muito na sequência quando o resultado está dando certo, mas quando não está dando, ainda mais da forma que foi o jogo lá de Campinas, é natural a gente criar outras alternativas dentro daquilo que nós temos à disposição, né? Porque a gente tem que ressaltar também que tem muitos atletas no departamento médico, e vamos para mais uma estratégia, analisar aí a condição do nosso elenco, quem vai estar à disposição para o jogo diante da Ponte Preta, para a gente procurar fazer o melhor e conquistar essa vitória aí que a gente tanto quer. Matheus, para completar, você foi xingar o juiz no final do jogo, reclamou alguma coisa ou não? Eu fiquei... Essa situação do impedimento é uma situação que às vezes são coisas do futebol, mas é uma situação que foi chance real para nós. Talvez um 2-0 ali a outra partida. E eu reclamei, tem coisas assim do futebol que é difícil a gente compreender, assim. Quantos jogos aqui que a gente está ganhando, são feitos 8, 9 ou 10 substituições no segundo tempo, e o juiz dá 5, 6. Teve um jogo aqui que, se eu não me engano, deram 7 minutos de acréscimo quando nós estávamos ganhando. E daí hoje teve 8 substituições no segundo tempo, teve 3 paradas, porque o goleiro uma vez caiu, o Caio Dantas uma vez caiu, e eu não me lembro qual o atleta que caiu para atendimento de maca, né? E daí ele dá 4 minutos de acréscimo. Então eu tento entender a coerência, mas isso daí é coisas que envolvem do futebol. A gente sai de cabeça quente, queria vencer, né? Eu vi a oportunidade ali, talvez no final do jogo a gente conseguir, como teve aquela chance real ali do Julinho, depois teve outra chance real ali com o Diego Cardoso, num passe, se eu não me engano, do Bueno. Então a gente começa a visualizar a possibilidade de querer ganhar, e daí com 4 minutos de acréscimo, sendo que um tiro de meta deles ali, só um tiro de meta o goleiro levou 1 minuto, mas são coisas do futebol. Eu quis explicação, você pode me explicar por que você só deu 4? Não falei, não xinguei, não é do meu perfil cobrar de forma mal educada o árbitro, eu só queria uma explicação porque ele deu 4 minutos, e ele falou que não tinha que dar explicação para mim e me deu amarelo. Então são coisas do futebol. Tem árbitros que eu converso, acho que todo mundo me conhece já, todos esses árbitros aí que apitam Série A, Série B, já me conhecem, e hoje ele foi muito infeliz com essa resposta em ter me dado o amarelo,
mas vida que segue, que eu sei que eu vou encontrar ele no futuro em outros jogos aí, e espero só que ele compreenda eu, porque eu também necessito de uma explicação, às vezes, o porquê só de 4 minutos com todas as paradas que teve durante o jogo. Obrigado. Ana, Net Sports Clube. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, colegas Intensa. Matheus, após a partida contra o Brasil de Pelotas, você enalteceu bastante o trabalho do Thiago Praga, né? Disse que quando o adversário acaba criando chances de gol, o Operário sempre mostra que tem um grande goleiro, um goleiro que faz defesas difíceis. Então eu gostaria que você falasse o que mudou de lá para cá, nesses 10 dias, entre uma partida e outra, já que o Thiago hoje foi para o banco e você optou pela titularidade do Martim. E também como você avalia a atuação dele hoje, se é algo que você pretende manter para o jogo contra a Ponte Preta. Boa tarde, Ana. Na verdade, não mudou absolutamente nada. Confio muito no Thiago. Acho ele um grande goleiro. Ele tem total confiança minha. Confio muito nele. Ele é um atleta extraordinário e uma pessoa extraordinária. Assim como toda a nossa equipe diante do Guarani, houve falhas coletivas e, obviamente, falhas coletivas todos estão envolvidos. Com relação a isso, o Martin vinha treinando muito para ter uma oportunidade e essa oportunidade apareceu, né? Assim como apareceu para o Waller, que acabou de chegar, assim como apareceu agora para o Coutinho de novo, retornando à equipe no início do jogo, assim como apareceu para o Schumacher, e nós não podemos tratar de forma diferente também o goleiro. Hoje foi a oportunidade para o Martin, a tendência é ele ser para a próxima partida continuar o Martin. Ficamos muito felizes também com o que ele produziu em campo, né? Então, não é nada contra o Thiago, muito pelo contrário, eu tenho que enaltecer o Thiago, até pela postura em que ele veio falar comigo quando eu comuniquei que iria jogar o Martin. Então é aí que a gente vê a postura e o exemplo de um atleta e de uma pessoa que é o Thiago. Obrigada, Matheus. Rodrigo, Globo Esporte. Matheus, boa tarde a todos. Boa tarde, Matheus, Rodrigo. ainda que você já colocou agora há pouco, né, sobre as questões do próximo jogo, não tem muito tempo, nem de recuperação física até ideal, mas você espera pelo menos contar com o Tomás Bastos ou mais uma opção de meio campo, além do Rafael Chorão que volta, e se a tua ideia já é montar um time um pouco mais ofensivo, ganhando essas opções? Na verdade, assim, Rodrigo, com certeza a gente vai procurar ter equilíbrio, obviamente, mas procurar ser o mais ofensivo possível dentro de um equilíbrio, né? Então a gente tem o retorno do Chorão, que tem o seu lado positivo porque não teve o desgaste do jogo de hoje. Estamos esperando a definição do Bastos, se ele retorna para esse jogo, se ele tem capacidade para iniciar a partida ou se de repente é uma opção durante a partida. Então a gente tem que analisar tudo isso amanhã e domingo para definir essa equipe. É óbvio que não vamos fazer loucuras, até pela produção que nós tivemos no primeiro tempo, mas dentro desse quebra-cabeça aí, se alguma peça dessa tiver a condição de iniciar, com exceção do Chorão, que com certeza tem essa opção, mas vamos analisar o caso do Bastos para ver até que ponto nós vamos mexer, ou ele vai ser uma opção durante a partida, se não conseguir aguentar mais de 45 minutos, ou se ele vai ter condições realmente de ter a possibilidade de jogar também, de nos ajudar na segunda-feira diante da Ponte. Então a gente, obviamente é muito cedo, até nós temos que ver a condição de todos os atletas que saíram desgastados aí na partida de hoje, para a gente estar reforçando e mantendo uma equipe equilibrada aí para essa partida de segunda-feira. Beleza, Matheus. Bom descanso e bom jogo na segunda-feira. Obrigado. Vinícius, Rádio Futebol Online. Boa tarde, Matheus. Eu queria que você falasse um pouquinho do jogador alemão. Claro que hoje ele teve aí finalzinho do jogo, né, para atuar, mas as principais características dele, o que o torcedor do Operário pode esperar? Certo, o alemão, acho que é um menino, uma joia do clube, é um menino muito agressivo, é um jogador que gosta de buscar esse confronto, essa situação de 1 contra 1, gosta de atuar pelo lado do campo, né? Obviamente tem o seu tempo de transição, o que ele fez na base com o que ele pode fazer no profissional. Eu conversei muito com ele quando ele teve a oportunidade contra o Guarani, algumas situações que ele tem característica de buscar e ele se sentiu normal numa estreia, num menino com a idade que ele tem, sentir contra o Guarani, e aos poucos ele vai entrando e vai assimilando e vai conseguindo reproduzir tudo aquilo que ele sabe fazer.
né? A gente não pode analisar e julgar. Talvez ele tenha 25 minutos total no profissional, então não vai ser esses 25 minutos que a gente vai definir tudo aquilo que ele pode fazer, até porque ele já demonstrou na base, agora é questão de tempo e adaptação e saber que precisa continuar trabalhando sério para progredir. Mas é um atleta de muita velocidade, que gosta de atuar pelo lado do campo e gosta de confrontar o seu adversário. Então ele busca essa bola da defesa para o ataque, conduzindo em velocidade, tentando criar situações de drible para definir a jogada, seja em finalização, seja em cruzamento. Obrigado, Matheus. Boa tarde. Obrigado, Luiz. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos.